Dependendo do ambiente de trabalho, um calçado de segurança deve oferecer proteção contra choque, contra os riscos elétricos. Mas afinal, que riscos são esses? Olá pessoal, tudo bom? Quando a gente projeta uma bota de trekking, a gente desenvolve e embarca uma série de tecnologias para oferecer conforto e principalmente proteção para o seu usuário, né? No ambiente de montanha, no ambiente outdoor, onde esse usuário vai utilizar. Então, é uma bota 100% impermeável, muito resistente, muito confortável, com bom controle de estabilidade, com boa resistência, com boa isolação térmica ao frio e isolação térmica ao calor. Então, o cara pode usar tanto no frio quanto no calor. Enfim, a gente embarca uma série de tecnologias, né? E principalmente uma série de proteções para promover uma experiência bacana para o usuário dessa bota naquela situação onde ele vai utilizar ela. O mesmo ocorre quando a gente desenvolve uma bota militar como essa aqui. Você pensa qual situação o soldado vai encontrar no ambiente de batalha, ou no ambiente onde ele vai operar com essa bota, e tenta embarcar uma série de soluções que forneçam, além de funcionalidade e conforto, proteção para o soldado naquela situação de combate que ele vai estar vivendo. Tá certo? Essa aqui é uma bota que a gente desenvolveu para um país do Oriente Médio, que eu não posso falar qual é, porque porque sigilo, a gente tem que assinar um contrato de sigilo. Bem, o mesmo ocorre quando a gente vai desenvolver uma bota para segurança no trabalho. A gente pensa quais são os riscos que aquele trabalhador vai encontrar naquela atividade laboral e tenta embarcar na bota uma série de materiais e tecnologias que ofereçam, além de conforto, proteção, mas obviamente esses riscos. Por exemplo, essa aqui é uma bota para combate a incêndio florestal. Ela é uma bota muito confortável, é uma bota flexível, tem uma série de proteções, né? E obviamente tem proteção, por exemplo, ao calor. Tá? Então é uma bota que você pode. Você pode tacar fogo nela que ela não vai queimar. Porque ela é feita para não queimar. Beleza? Bem, estou falando tudo isso para vocês por quê? Porque a Vanessa, que a gente tem a honra de ter em nosso time, me passou uma dúvida, né, sobre a questão de riscos elétricos. Ela falou: Fábio, me explica um pouquinho mais sobre essa questão de riscos elétricos. Um calçado desse aqui, ele precisa proteger contra choque, né? Vamos pegar, deixa eu pegar aqui uma bota nossa de EPI, só um pouquinho. Então, vamos lá, pegar a nossa Finisterre. Quais são os riscos elétricos que um calçado precisa oferecer ao trabalhador, tá? Primeira coisa, não é todo calçado de segurança no trabalho que precisa ter o que é chamado de proteção aos riscos elétricos, tá? Porque assim, dependendo do ambiente de trabalho que o cara tá, ele não tem necessidade de ter um calçado que seja isolante, por exemplo, entendeu? Mas, dependendo do ambiente de trabalho, sim, precisa, tá? E são 3 tipos de riscos elétricos que a norma prevê, tá certo? De classificação, a 20344 com referência na 20347, se não me engano. Se estiver errado aí, os técnicos de segurança, por favor, me corrijam, tá? É a BNT, ISO, a BNT, ISO, NBR, BNT, ISO 20344. Eu acho que é isso. Eu só não lembro se é a BNT, NBR ou NBR é BNT. Não, a BNT, NBR, ISO 20344 e faz referência na BNT, NBR, ISO 20347. Tenho quase certeza que é isso, tá? Bem, um calçado de segurança, ele pode oferecer proteção contra 3 tipos de risco elétricos, segundo a norma, tá? Primeiro risco elétrico, ele pode ser isolante. O que é um calçado isolante? O calçado isolante é aquilo que o pessoal chama do calçado eletricista. Ele é um calçado que, se você estiver utilizando ele e pisar num fio desencapado, ele não vai permitir, teoricamente, que você leve uma descarga. Ou mais que isso, se você estiver trabalhando num painel energizado, em uma área energizada, encostar em algum fio ou uma área energizada, esse solado isolante não vai permitir que a energia passe pelo teu corpo, né, e faça terra com
com o solo fechando o curto-circuito e você levando a descarga elétrica, tá? Porque você só vai levar o choque se a energia passar pelo teu corpo. Se ela vier pelo teu corpo e parar aqui, no solado, você não leva o choque, você não leva a descarga, tá certo? Então ela é um calçado isolante. Como que é testado um calçado isolante? Eles enfiam uma série de bolinhas metálicas aqui dentro do calçado, tá certo? Enfiam um eletrodo aqui dentro, colocam em cima de uma chapa metálica e colocam uma descarga, fazem uma descarga elétrica aqui dentro. Colocam uma tensão nesse eletrodo aqui dentro. E depois eles medem quantos ohms, quanto dessa energia passou pelo solado, tá certo? Um solado isolante tem que passar quase nada, ou seja, ele tem que realmente isolar a energia que está aqui em cima, não pode permitir que a energia que foi colocada dentro do calçado passe para baixo do calçado, tá? Se você passar lá, não tem uma quantidade em ohms, tá certo? E se não passar, não vale a pena, não vou entrar nessa parte técnica de quantos ohms e tal, porque só vai... Enfim, a gente tem que saber o seguinte, calçado isolante isola, você não leva choque, tá certo? Isso para baixas tensões, tá certo? Isso não vale para alta tensão. Quem opera em alta tensão não adianta ter um calçado isolante, se encostar lá e tiver aterrado, vai torrar, tá certo? Daí é uma outra coisa, já chego lá. O calçado também pode ser dissipativo. Então assim, o calçado pode ser elétrico, o calçado pode ser dissipativo, pode proteger contra risco, pode ser isolante, o calçado pode ser dissipativo e o calçado pode ser condutivo. Então, o isolante é aquilo que eu falei, né? Não deixa passar a energia por ele. O dissipativo, ele deixa passar um pouquinho de energia por ele. Então, se você encostar num fio energizado, você vai levar um choquinho, tá? Teórica, estou falando de forma meio figurada, tá? Porque ele vai passar um pouquinho de energia aqui por ele, mas não vai passar muito. Imagine, por exemplo, que o calçado isolante é um copo fechado. A energia cai dentro do copo e não passa nada. O calçado dissipativo é um funil. A energia cai dentro do copo e passa só um pouquinho aqui embaixo, tá certo? Por que isso? Porque o calçado dissipativo não é utilizado em áreas onde você não pode criar energia estática. Sabe quando você fica dando choquinho nas coisas, quando você encosta nas coisas e dá choquinho? É porque você está carregando com energia estática, tá certo? Então, independente do ambiente de trabalho que você vai operar, se você der um choquinho, você pode ou danificar aquilo que você está fazendo ou você pode explodir. Imagine o seguinte, você está trabalhando com placas eletrônicas, na indústria eletrônica. Se você pegar com a mão energizada em determinado circuito, você pode queimar, só com essa energia do corpo da gente, a gente consegue queimar uma placa e danificar aquele material que a gente está fazendo. Imagine que um trabalhador vai entrar numa área com gás explosivo, uma área que tem a atmosfera explosiva, e vai encostar em alguma coisa, ou vai encostar no companheiro dele. Se ele encostar no companheiro dele e fizer uma fagulhinha e tiver gás ali dentro explosivo, o cara vai explodir ele e o companheiro dele tudo. Tá? Então, em determinadas situações, o risco que você tem é de estar estaticamente carregado. E para você não ficar estaticamente carregado, você usa um calçado dissipativo. Tá certo? E depois tem outro tipo de calçado, que são os calçados condutivos. Imagine que você tenha um cano, a energia entra aqui em cima e sai completamente ali embaixo. Esse é o calçado condutivo. Para que usa calçado condutivo? Para quem trabalha em linha viva de alta tensão. É um calçado muito específico, tá? Só nesse tipo de atividade, eu não conheço nenhum outro tipo de atividade que o cara use um calçado desse, tá certo? E ele é um calçado muito, muito, muito específico. Para aquele pessoal que trabalha nas redes de alta tensão, nas linhas de transmissão de alta tensão, e entram com a linha viva. A linha está energizada, está passando corrente elétrica dentro da linha, e ele encosta na linha, tem todo um jeito certinho para o cara entrar, e ele precisa ter um calçado dissipativo para poder fazer entrar em potencial, que chama. Não sei se vocês já viram, se vocês não viram, coloca na internet, é muito legal de ver. Só que assim, é o tipo de atividade que se o calçado não funcionar, ou se o cara fizer um errinho, ele torra, literalmente. Tá? Então assim, riscos elétricos podem, segundo a norma, podem ser para a proteção aos riscos elétricos, um calçado pode ter 3 classificações. Ele pode ser isolante, que é o calçado eletricista, dissipativo, que é o calçado porque trabalha com explosivos, atmosferas explosivas, ou na parte de indústria eletrônica, normalmente são essas atividades, tem talvez alguma outra, mas essas são as principais,
E pode ser o condutivo, que é para quem trabalha em manutenção de linha viva, de linha de transmissão de energia, linhas vivas de alta tensão, tá certo? Então são esses os riscos referentes aos calçados, aos riscos elétricos, tá certo? Eu me coloco em pé e a ordem aqui para qualquer dúvida, se eu souber responder. Se eu não souber responder, eu vou perguntar para quem saiba, eu vou trazer a resposta para vocês, tá certo? O meu telefone eu vou colocar aqui embaixo, tá certo? Vocês fiquem à vontade para falar comigo, é o meu WhatsApp, tá? E tem, né, a Vanessa aí atendendo vocês. E Vanessa, muito obrigado por me trazer essa dúvida. Isso aqui é uma coisa que muita gente tem dúvida, tá? Mesmo engenheiros de segurança eu já conversei, tinha dúvida. Eu tinha muita dúvida sobre isso também, tá certo? É uma parte da norma que o pessoal não comenta muito assim e é meio difícil de entender. Eu tentei falar da maneira mais simples possível, tá certo? Sem entrar na parte técnica. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo, né, explicando mais a parte técnica, quantos ohms, como tem testado, quais são os parâmetros e tal, eu posso fazer. Mas como esse aqui eu imagino que seja um vídeo mais para as pessoas, né, entenderem mais o que é isso e não para trabalhar em laboratório com isso, eu procurei fazer dessa forma assim bem simples, apesar que eu peço desculpa porque eu sei que é um negócio meio difícil de entender. Tá certo? E se você não entendeu muito bem, não se preocupe, porque eu também demorei um tempão para entender. Eu só fui entender quando fui em laboratório ver, na verdade, tá? Quando eu vi os ensaios, quando eu li as normas, tá? Daí eu entendi melhor, tá certo? Pessoal, muito obrigado por tudo. A gente está aqui na Vento em Pé e a Ordem, tá certo? Tanto para responder essa como qualquer outra pergunta, tá joia? Um abraço, Vanessa e pessoal, bons ventos. Tchau!